Nós precisamos falar sobre a paranoia que devora a sua sanidade toda vez que você senta na frente do gráfico. Você conhece a sensação física. Você passa uma hora observando o mercado. O preço está subindo em uma tendência forte, limpa e maravilhosa. Você hesita. Você fica com medo de comprar o topo. O mercado sobe mais 200 pontos sem você. A agonia de ficar de fora, o famoso FOMO, começa a queimar as paredes do seu estômago. O seu ego não suporta mais ver o dinheiro voando pela sua tela. Finalmente você cede. Você engole a seco, move o mouse e clica no botão comprar. E então, o fenômeno sobrenatural acontece. No exato e absoluto milésimo de segundo em que a sua ordem entra no sistema, a tendência de alta simplesmente morre. O mercado congela por uma fração de segundo e, repentinamente, uma barra vermelha colossal de fluxo institucional despenca na sua cara, rasgando o seu stop-loss com a violência de um trem de carga. Você atira as mãos na cabeça. Você olha para os lados na sua sala vazia. Você tem a sensação física, claustrofóbica e real de que existe um funcionário da Bolsa de Valores designado exclusivamente para assistir à sua conta, com o dedo pairando sobre um botão vermelho, apenas esperando você clicar para inverter o mercado e roubar o seu dinheiro. Você chama isso de azar. Você chama isso de manipulação. A verdade visceral que a indústria financeira esconde de você é infinitamente mais humilhante. O mercado não sabe o seu nome. O mercado não se importa com os seus 5 mini-contratos. Você não é azarado e você não está sendo perseguido. Você é apenas previsível. O mercado inverteu na sua cara porque a sua biologia é idêntica à de milhões de perdedores ao redor do mundo. Hoje nós vamos dissecar a matriz da liquidez. Eu vou te provar matematicamente por que o abatedouro institucional parece esperar por você e como o seu próprio cérebro entrega o momento exato da sua morte financeira para as tesourarias dos bancos. Para desmantelar a ilusão de que você é uma vítima azarada de uma conspiração cósmica, nós precisamos curar o seu narcisismo. O operador de varejo amador sofre de uma presunção patética. Ele acredita que o seu capital minúsculo, os seus 1.000 ou 10.000 reais depositados na margem da corretora, tem alguma relevância gravitacional no ecossistema global. Deixe-me desenhar a escala do campo de batalha para você. O mercado financeiro movimenta trilhões de dólares por dia. Fundos de hedge, bancos centrais e algoritmos de alta frequência operam lotes tão massivos que a matemática por trás deles faria o seu cérebro derreter. Quando um fundo institucional bilionário precisa vender 50.000 contratos de índice futuro, ele esbarra em um problema letal da física da microestrutura, a liquidez. Eles não podem simplesmente despejar 50.000 contratos a mercado, senão eles mesmos afundam o preço e destroem o próprio lucro. Para que eles consigam vender um volume titânico de contratos a um preço caro e vantajoso, eles precisam obrigatoriamente de uma contraparte. Eles precisam de liquidez compradora. Eles precisam que uma manada histérica, irracional e desesperada de amadores esteja disposta a comprar exatamente no topo, entregando o seu dinheiro fresco de bandeja para absorver a desova institucional. Mas como o Smart Money convence você a comprar o pior preço possível do dia? Eles criam uma armadilha visual desenhada milimetricamente para hackear o seu sistema de dopamina e o seu pavor de ficar de fora. Eles forçam o mercado a romper uma resistência óbvia. Eles desenham uma vela verde gigantesca, perfeita, sem pavio, subindo em linha reta. O gráfico fica lindo, sedutor e aparentemente seguro. E preste muita atenção aqui. Jesse Livermore documentou essa exata engenharia da ruína e a manipulação do comportamento de massa há quase 100 anos. O que eu estou te entregando não é teoria conspiratória. É a literatura técnica que separa a elite que lucra bilhões do varejo que chora nos fóruns de internet. Se você quiser parar de operar como uma presa cega e ler os mesmos manuais de sobrevivência que forjaram a mente de Livermore e dos maiores predadores do mercado, eu deixei o link da minha biblioteca oficial de livros recomendados na descrição deste vídeo. Desça lá, acesse a lista e arme-se.
A sua sobrevivência exige leitura tática profunda. A grande tragédia do seu azar ocorre na anatomia exata desse momento gráfico. Por que o mercado reverte exatamente quando você entra? Porque você sofre da síndrome da confirmação absoluta. Você é covarde. Você não tem o estômago para comprar o ativo no fundo. Quando o cenário é incerto, o sangue está jorrando nas ruas e o risco psicológico é máximo. Você quer ter certeza? Então você fica cruzando os braços, olhando o mercado subir 800 pontos. A cada nova vela verde, a sua ansiedade aumenta. A sua mente entra em colapso. Eu sabia que ia subir. Eu desenhei isso. Eu estou perdendo dinheiro. Finalmente, quando a tendência já esticou até o limite da sua elasticidade física, quando o ativo já está sobrecomprado ao extremo e o movimento se tornou tão absurdamente óbvio que até a sua avó saberia que o mercado está em alta, o seu cérebro de primata finalmente sente uma falsa sensação de segurança. O perigo parece ter passado. É óbvio demais. Você clica em comprar. O que você não compreende sobre a termodinâmica da especulação é que quando uma operação financeira se torna óbvia, fácil e psicologicamente confortável de ser executada, significa que a energia cinética do movimento já foi consumida. O seu sentimento de alívio por finalmente ter entrado na tendência certa é o marcador biológico de que a tendência acabou. Você não clicou sozinho. Quando a operação ficou óbvia para você, ela ficou simultaneamente óbvia para todos os 99% dos operadores de varejo espalhados pelo mundo que estavam sentindo a mesma hesitação, a mesma angústia e a mesma covardia que você. Vocês todos, conectados por uma neurobiologia de manada assustadora, clicam no botão de compra exatamente na mesma fração de segundo. O mercado não estava esperando por você. O mercado estava esperando pela manada. No milésimo de segundo em que milhares de amadores apertam o botão de compra em estado de euforia, um gigantesco bolsão de liquidez compradora é gerado no topo absoluto do gráfico. Era exatamente esse o oxigênio que a tesouraria do fundo bilionário estava esperando o dia inteiro. Assim que o varejo entra rasgando e comprando a mercado, o fundo institucional ativa as iceberg orders, ordens massivas de venda oculta, e descarrega todos os seus 50 mil contratos passivamente no peito da manada alucinada. A força da desova institucional absorve e esmaga as compras minúsculas do varejo como um tanque de guerra passando por cima de formigas. A demanda orgânica desaparece, a oferta inunda o livro e a gravidade assume o controle. O mercado derrete de forma violenta, seca e instantânea. A vela verde se transforma em um pavio gigantesco de rejeição. Você olha para a tela e a sua posição já nasce no prejuízo letal. Você se sente o alvo de uma maldição, mas a frieza dos números revela o seu diagnóstico criminal. Você não foi caçado individualmente. Você apenas cumpriu o papel evolutivo do último tolo. A dinâmica do mercado garante que a tendência só morre, só se inverte, no milissegundo exato em que o último amador relutante, aquele que estava com mais medo, capitula e decide entrar na festa. Você foi o último passageiro a comprar o bilhete para o Titanic e comprou exatamente no milissegundo antes de o iceberg rasgar o casco. Jesse Livermore cunhou uma das leis mais sombrias da especulação humana quando percebeu esse padrão de abate. O público sempre quer que lhe digam que algo é um negócio certo e seguro, mas no mercado de capitais, a segurança aparente é o disfarce mais caro para a armadilha mais brutal. Livermore entendeu que, se ele olhasse para o gráfico e sentisse um conforto absoluto em comprar um rompimento esticado, se o trade parecesse fácil demais e sem nenhuma fricção mental, ele estava prestes a ser aniquilado. Ele forjou o seu império através da dor. Ele comprava quando o estômago embrulhava de medo, no fundo da consolidação, e ele vendia com frieza sociopata quando a multidão berrava de euforia no topo do momentum. Você perde dinheiro porque usa os seus sentimentos de ansiedade e alívio como indicadores operacionais. Enquanto você esperar o mercado provar para o seu ego inseguro que a direção é garantida, antes de você arriscar o seu dinheiro, você continuará servindo de tapete vermelho para o smart money sair com lucros bilionários. A liquidez precisa de otários para existir. O mercado não inverte para te punir. Ele inverte porque você acabou de fornecer o combustível necessário
para que os profissionais pudessem fugir com o dinheiro do caixa. Se a sua entrada no mercado é um espetáculo trágico de covardia atrasada e validação social, a sua saída da operação é uma obra-prima de autodestruição biológica. Você comprou o topo guiado pela síndrome da confirmação. O smart money descarregou a posição institucional diretamente no seu peito e o mercado inverteu com a força de uma marreta. Você está agora segurando uma posição comprada em um mercado que despenca em queda livre. E é exatamente neste cenário de terror puro que o seu cérebro executa o segundo truque de mágica para te convencer de que você é o homem mais azarado do mundo. Quando o preço violou a sua análise e começou a cair, a matemática e a lógica exigiam uma atitude fria e imediata, o estancamento da hemorragia, a execução do stop-loss. Mas o que acontece com a sua fisiologia? O seu cérebro límbico entra em choque. Ele é incapaz de processar a dissonância entre o rompimento lindo que você viu há 5 segundos e a barra vermelha assassina que está destruindo a sua conta agora. Em vez de agir, você entra na letargia do medo, o modo de congelamento. Você vira um cervo paralisado no meio da estrada, com os olhos arregalados, encarando os faróis do caminhão institucional que está prestes a te atropelar. O mercado desce mais 20 pontos. O prejuízo ultrapassa a sua zona de conforto tolerável. E então, você comete o erro que decreta a sua escravidão financeira. Você arrasta o stop-loss para baixo. Você chuta a lata da dor para o futuro. Você inventa uma desculpa técnica alucinatória, traçando um suporte imaginário que não existe, apenas para justificar o adiamento da amputação. Você diz a si mesmo, foi só uma realização rápida dos grandes fundos. Ele vai bater na média de 200 períodos e vai voltar. Eu só preciso aguentar o balanço. Você não está aguentando o balanço. Você está sendo torturado lentamente em praça pública. O preço continua caindo, rasgando médias, pulverizando suportes e engolindo o seu capital de garantia. A dor flutuante deixa de ser um número na tela e se torna uma dor gástrica, um nó na garganta, uma falta de ar crônica. A sua visão de túnel se fecha completamente. Você abandonou toda e qualquer leitura de inércia. Você se tornou um prisioneiro da esperança. E aqui nós chegamos ao núcleo do seu azar. Por que o mercado parece despencar infinitamente contra você? E por quê? No momento exato em que você finalmente desiste e fecha a operação no prejuízo, o mercado para de cair e volta a subir imediatamente. Isso não é macumba. Isso não é um feitiço. Isso é a física da capitulação. As tesourarias bilionárias e os algoritmos predatórios sabem exatamente como a psicologia da dor funciona em massa. Eles sabem que o operador de varejo tem um limite máximo de estresse elástico antes de surtar. Os algoritmos não empurram o mercado para baixo aleatoriamente. Eles empurram o preço de forma calculada, caçando ativamente as poças de liquidez onde estão escondidos os stops dos amadores e forçando o preço até o ponto de ruptura límbica da manada. O ponto de ruptura límbica é aquele milissegundo de agonia onde a dor de segurar a perda se torna neurologicamente insuportável. É o momento em que você, sentado na sua cadeira, com o rosto banhado de suor frio, grita em silêncio: "Eu não aguento mais. Só me tirem dessa operação. Eu aceito perder tudo, mas parem essa dor." Movido pelo desespero absoluto, você aperta o botão de zerar posição. Você vende a mercado para tentar salvar os trocados que sobraram na sua conta. Mas lembre-se da lei fundamental da liquidez. Se você comprou no topo e agora precisa vender a mercado no fundo para estopar a operação, você precisa desesperadamente de alguém que compre os seus contratos naquele fundo exato. Adivinhe quem estava lá com os braços abertos, esperando calmamente o dia inteiro por esse momento de pânico generalizado? O smart money. O exato milésimo de segundo da sua capitulação, quando você e mais milhares de operadores amadores vomitam as suas posições a mercado com perdas massivas, gera uma gigantesca cachoeira de ordens de venda irracionais. Para as instituições que estavam precisando montar uma gigantesca posição comprada, long, esse banho de sangue do varejo é o Éden, é o paraíso da liquidez. Eles posicionam suas ordens passivas de compra gigantescas exatamente nessa zona de pânico e engolem os seus contratos a um preço de banana. No instante em que a venda em pânico da manada termina e a instituição termina de encher o carrinho, absorvendo os seus stops,
a pressão vendedora simplesmente evapora. Não há mais ninguém desesperado para vender, porque os covardes já foram todos liquidados. A oferta seca instantaneamente. O vácuo de liquidez é acionado para cima. O Smart Money inverte o fluxo e o preço explode para cima com a violência de uma mola solta, subindo em V. Você olha para a tela, totalmente esgotado com a sua conta dizimada, e assiste ao mercado retornar para o seu preço de entrada original em menos de 5 minutos. A sua mente, que não tem o conhecimento técnico da microestrutura de fluxo, para compreender essa máquina de moer carne, tenta buscar uma resposta mística. O seu ego se recusa a aceitar que você agiu como um macaco previsível de laboratório. Então ele cria o mito do azarado. Deus me odeia. A corretora está clonando a minha tela. O mercado estava só me esperando sair para subir. A dura realidade, a verdade que esmaga os fracos, é que a sua dor é a bússola institucional. As grandes tesourarias não te odeiam. Elas dependem da sua covardia para lucrar. A sua incapacidade de cortar a perda imediatamente na raiz garantiu que você fosse empurrado até o limite do pânico. O seu clique de desespero, no fundo, não foi um evento de azar solitário. Foi o evento sincronizado de milhares de perdedores que criaram o fundo absoluto do gráfico. Você e o seu pânico não sofreram a inversão do mercado. O seu pânico causou a inversão institucional. Você serviu de argamassa para a construção do lucro de um banqueiro. Jesse Livermore dominou a arte obscura da sobrevivência porque ele decidiu ainda muito cedo na sua vida não participar do massacre da manada. Ele neutralizou o seu próprio azar através de uma regra de gestão de risco sociopata e inflexível. Livermore dizia: "A perda não me incomoda depois de assumi-la. Eu a esqueço da noite para o dia. Mas estar errado e não assumir a perda é isso que causa danos ao bolso e à alma." Livermore curou a paralisia do stop, transformando-o em um processo mecânico, gélido e sem julgamento moral. Se ele comprasse um rompimento e o ativo recuasse contra ele, provando que a inércia havia falhado, Livermore não esperava a dor límbica chegar. Ele não deixava o prejuízo aumentar ao ponto de sequestrar o seu cérebro. Ele executava o stop-loss instantaneamente, com um tédio mecânico. Ele aceitava a perda no primeiro sinal de fraqueza, muito antes de o Smart Money forçar o preço até o fundo da capitulação. Ao fechar a porta e amputar a operação cedo demais, Livermore recusava-se a ser o combustível da armadilha de liquidez. Ele se recusava a ser o último a vender no fundo. E mais brilhante ainda, ao preservar o seu capital e o seu estado psicológico limpos da radiação do pânico, Livermore cruzava os braços, tornava-se um franco atirador e assistia à carnificina da manada despencar até o abismo. Ele observava vocês, os azarados, os paralisados, os teimosos, venderem as próprias almas no fundo absoluto. Ele identificava o clímax da sua dor através do volume exausto na fita, e então ele entrava comprando pesado, juntamente com o fluxo institucional, surfando a reversão de alta enquanto você chorava no sofá da sala. Enquanto você não extinguir a sua esperança infantil de que o mercado vai te perdoar, e enquanto você tentar lutar contra a matemática, esticando os seus stops por medo de estar errado, você continuará sendo o arquiteto do seu próprio inferno. Aquele que domina o botão de fechar a operação, muito antes do desespero bater na porta, é aquele que detém o poder de comprar as cinzas dos azarados. Nós já destruímos a sua ilusão de que o mercado te persegue. Nós já provamos matematicamente que o seu azar é apenas a execução biológica do seu próprio pânico no exato milissegundo em que as tesourarias institucionais precisam da sua liquidez. A grande pergunta que separa os 99% de falidos do 1% de predadores é: como você deixa de ser a presa no abatedouro e passa a se sentar à mesa com os açougueiros? A resposta exige uma cirurgia mental brutal. Você precisa executar em si mesmo a lobotomia do azar. Você deve extirpar, arrancar pela raiz e incinerar os conceitos de sorte, azar, justiça ou esperança do seu vocabulário operacional. O mercado financeiro é um ecossistema amoral, cego e termodinâmico. Ele não pune os maus e não recompensa os bons. Ele pune a indisciplina e recompensa a obediência cega à inércia. O azarado crônico é, na verdade, um indivíduo arrogante que se recusa a aceitar as leis da física institucional.
E a forma mais letal de arrogância que te transforma na vítima perfeita atende pelo nome de doença da antecipação. Preste muita atenção na forma como o seu ego tenta compensar as perdas passadas. Como você está cansado de comprar o topo e ver o mercado despencar na sua cara, o seu cérebro doente tenta criar um atalho genialmente estúpido. Você decide que vai ser mais esperto que o smart money. Você decide que vai adivinhar onde é o fundo absoluto da queda para comprar antes de todo mundo. O mercado está derretendo, o sangue está jorrando no livro de ofertas, os ativos estão em queda livre e você, munido da sua vaidade delirante, coloca uma ordem de compra no meio da avalanche porque você traçou uma linha de suporte no gráfico de 15 minutos. Você acha que é o sniper pegando a reversão. Você tenta pegar a faca caindo. O que acontece? A faca corta a sua mão fora. A tendência inercial de baixa pulveriza a sua linha imaginária, estopa a sua posição e continua caindo. Você tentou antecipar o mercado para não ser o último tolo a entrar e acabou se transformando no primeiro cadáver da nova pernada de baixa. Jesse Livermore desprezava a adivinhação. Ele considerava a tentativa de comprar o fundo exato ou vender o topo cravado uma idiotice, movida a ego, que invariavelmente levava à falência. A doutrina de Livermore era baseada na inércia comprovada. Ele dizia: eu nunca tento comprar no fundo e sempre vendo cedo demais. Eu não quero os 10% iniciais do movimento, nem os 10% finais. Eu quero o filé mignon do meio. A cura definitiva para o seu azar, a tática exata que inverte a polaridade da sua conta bancária, é a aplicação implacável do que chamamos de a espera sociopata. A espera sociopata é a arte militar de usar o desespero da manada como o seu radar tático pessoal. Se você sabe que a liquidez institucional precisa que os amadores comprem o falso rompimento no topo para poder vender, e se você sabe que a instituição precisa que os amadores entrem em pânico e estopem no fundo para poder comprar, o seu trabalho não é adivinhar o gráfico. O seu trabalho é cruzar os braços, anular completamente as suas emoções e assistir de camarote o varejo ser massacrado. Você deixa o amador ansioso comprar o topo. Você assiste ele ficar preso na armadilha. Você observa o mercado cair e o amador suar frio. Você não clica em nada. Você espera que a física da capitulação, que dissecamos no bloco 2, aconteça. Você espera a barra climática de exaustão, aquele momento terrível de pânico generalizado, onde o volume explode porque milhares de CPFs estão vomitando as suas posições a mercado com perda total. E é apenas neste milissegundo pós-carnificina, quando o sangue secou, quando a força de venda do varejo foi extinta e a fita subitamente fica leve, porque o buraco negro institucional já engoliu todas as ordens e agora vai empurrar o mercado para a verdadeira direção inercial. É somente neste instante de silêncio fantasmagórico que você sai das sombras. Você não está mais antecipando. Você não está torcendo. Você tem a confirmação visual matemática e inercial de que o lado fraco foi aniquilado. Você atira a sua sonda tática junto com o fluxo invisível. Você compra as cinzas do amador que capitulou. A sua operação já nasce sem fricção. O vácuo de liquidez está limpo à sua frente. O mercado decola. E você, blindado pela inércia, piramida a sua posição com a violência de um imperador, extraindo lucros gigantescos da exata mesma oscilação que há 15 minutos quebrou a conta do sujeito que acreditava em azar. O seu azar desaparecerá da sua vida no exato dia em que você parar de tentar provar para a tela que você é um gênio e passar a operar como um abutre paciente. O mercado não pune o erro técnico. Ele pune a impaciência, pune a covardia de não estopar uma perda e pune a arrogância de achar que você pode liderar o preço. Subordine-se à inércia. Deixe que o pânico dos indisciplinados pague as suas contas. Ou você domina o próprio tédio de esperar os outros sangrarem, ou você será eternamente o doador voluntário de sangue no abatedouro de Wall Street. A maioria absoluta das pessoas vai fechar este vídeo agora, abrir o gráfico amanhã e cometer exatamente o mesmo suicídio. Vão comprar o topo porque ficaram com medo de ficar de fora. Vão segurar a perda até o pânico máximo e vão vender no fundo absoluto. Elas amam a ilusão de serem vítimas do azar, porque a ideia de serem incompetentes é dolorosa demais para o ego suportar. Mas você, que aguentou ouvir a autópsia da sua própria covardia tática,
tem a chance de virar o jogo agora. O mercado é um predador que fareja o seu pânico. Para sobreviver, você precisa ter o sangue mais frio da sala. Eu quero saber se você tem a honra e a disciplina para cruzar os braços e esperar a manada sangrar antes de colocar o seu dinheiro na mesa. Se você tomou a decisão inegociável de parar de ser a liquidez dos bancos, firme o seu juramento público aqui nos comentários. Escreva: "Eu não sou a presa." Escreva para selar a morte da sua narrativa de vitimismo. Mas atenção, saber por que o mercado inverte é apenas o escudo. Você precisa da espada, a matemática cirúrgica da piramidagem a favor da inércia, a identificação exata do clímax de volume e o sistema operacional completo de Jesse Livermore. Tudo isso já está destrinchado nos vídeos anteriores deste canal. Não seja o turista que assiste a um único vídeo e acha que vence a guerra. Entre no canal agora, vá para a aba de vídeos e maratone a série inteira. Pare de chorar sobre o seu azar e comece a forjar o seu intelecto. O campo de batalha te espera lá dentro. Te vejo no próximo vídeo.